E aí, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Sofia Oi, gente, eu sou o Caio. e no episódio de hoje a gente vai falar um pouco sobre a vida do recém-formado. O nome do nosso episódio é Me Formei, e agora? Muitos dialogam como que é a vida de um médico recém-formado. A estabilidade financeira, a procura por um emprego e o respeito pela comunidade são algumas das concepções mais comuns da medicina. Contudo, a jornada de um novo médico é cheia de desafios e obstáculos. Pois é, entre consultas e plantões, conversar sobre a realidade do médico recém-formado é uma forma de preparar para encarar, né, o mercado de trabalho. E hoje, para conversar com a gente sobre esse assunto, a gente trouxe uma médica recém-formada aqui da nossa universidade mesmo, a doutora Mariana Chaves. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Obrigada. Bom, e para a gente iniciar então a nossa conversa, né, a gente gostaria primeiro de lembrar como que era o seu tempo ainda na graduação como acadêmica de medicina. Conta pra gente, como que foi o seu processo de formação aqui? Você entrou, foi do jeito que você esperava? Tipo, de acordo com o vestibular ou não? Você se surpreendeu? Então, eu fiz 3 anos de cursinho, né? E eu pensava muito, eu só queria fazer o UEL. Era o meu sonho, até porque eu sou daqui, eu queria muito fazer o UEL. Os primeiros anos, eu demorei um pouquinho pra me adaptar, porque era PBL, porque eu só sabia estudar para vestibular, e aí do nada eu tinha que estudar para faculdade, eu não sabia. Mas depois, com o tempo passando, eu comecei a curtir muito a faculdade. Eu adorava fazer medicina aqui na UEL, principalmente nos 2 anos últimos do internato. Então, eu curti muito a faculdade, era uma coisa que eu realmente gostava. Os primeiros anos não foram tão legais assim, mas depois eu adorava. Uhum. E olhando, assim, esses 6 anos, quais foram, assim, os maiores desafios que você acha que teve na graduação? Eu acho que os primeiros desafios que eu tive mesmo foi no começo, para aprender a estudar para faculdade. Que você sai de um processo de estudar para prova de vestibular, que é você ficar fazendo questão e tudo mais, para você aprender uma profissão, para você aprender doenças, fazer diagnóstico, fazer tratamento. E além disso, aprender a estudar no PBL, né? Que é a nossa forma de aprendizado. Então, eu tinha que aprender a estudar e aprender a fazer o PBL. Então, essas duas coisas eram bastante difíceis para mim. No começo, eu tinha dificuldade para me adaptar, achar o meu jeito de estudar, o jeito que funcionava para mim. Então, para mim, esse primeiro baque foi o maior, né? Como que eu faço para estudar agora para a faculdade de medicina? Depois, eu tive um pouco mais de dificuldade, depois melhorou, né? E aí, quando chegou no internato, também foi uma outra mudança de perspectiva, porque daí ali você não é mais um estudante, ali você já é responsável por um paciente, você tem que ter um pouco mais de autoridade, então muda completamente. Do nada, você passa de um estudante que está estudando em casa, num tutorial, para uma pessoa que está examinando, uma pessoa que está tirando anamnese. Então, isso foi desafiador no momento em que eu tive que passar, mas tudo foi se adaptando conforme acontece mesmo. Mas são os 2 momentos que eu acho ali da faculdade que são os mais desafiadores mesmo. Doutor, então, no internato já, falando, né, a gente sabe que existe uma ansiedade muito grande sobre o médico recém-formado no internato, começar a pensar em residência, em prova de residência, qual especialização seguir. Como foi esse processo para você? Se você escolheu alguma especialização, se teve influência de alguns fatores, se tem alguma história interessante desse período da sua vida também? Pra mim foi, na verdade, bem difícil, porque durante a faculdade, primeiro que a gente entra na faculdade com aquela ideia de ser super-herói, né? A gente quer fazer oncologia pediátrica para salvar muitas vidas. E aí, quando eu entrei na faculdade, eu fui vendo que não era bem assim. No segundo ano, eu falei assim, quero GO. E eu fiquei até o 5º ano falando, nossa, quero muito GO. Até eu começar no internato, eu comecei na GO. E deu 2 semanas, eu falei, meu Deus, eu odeio isso aqui. Eu não quero fazer GO de jeito nenhum. E aí, eu fiquei durante todos, tipo, o 5º ano inteiro numa crise. Porque eu falava, e agora, né? O que eu vou fazer? Porque a gente... Eu acho que até é um pouco errado, entre aspas, da gente, que a gente já coloca uma coisa na cabeça nos primeiros anos e fica com aquilo de um jeito que a gente não se abre para as outras coisas. Então, eu comecei a ficar desesperada, porque pra mim era só GO, e aí eu cheguei no internato e não tinha mais o que eu queria fazer. Enfim, aí fui pensando nas coisas que eu gostava e eu comecei a perceber que eu mais não gostava das coisas do que gostava. Passava, por exemplo, na GO eu não gostava, na pediatria eu não gostava. Falei, meu Deus, e agora, né? Aí até começar o 6º ano. Aí no 6º ano eu comecei a ter mais contato com a parte cirúrgica.
E todo mundo falava pra mim, nossa, você gosta muito de cirurgia. E eu não quero fazer cirurgia, eu quero ter qualidade de vida, né? Porque isso é uma coisa que a gente precisa pensar quando a gente vai pensar na especialização. E todo mundo sabe que especialização cirúrgica, a residência é bastante puxada. A vida depois também acaba sendo um pouco mais pesada, né? Então eu lutava contra isso. Mas conforme foi passando o internato, eu tava sempre dentro do centro cirúrgico, eu gostava de estar ali. E foi assim que eu descobri que eu queria fazer cirurgia. E aceitei, né, que eu queria fazer. Daí eu optei por não prestar residência no final do ano passado, para trabalhar esse ano, e prestar agora no final do ano. Legal. E falando assim sobre essa transição, então, da vida acadêmica para já formada, né? A gente imagina que existam vários questionamentos quando você acaba de se formar, e opiniões também do senso comum a respeito dessa realidade do médico recém-formado. Muitas pessoas acreditam que, formou, já vai começar a ganhar bastante dinheiro, virou médico, a vida tá feita. Como que você percebe isso? Você também lida com bastante perguntas, né, nas suas redes sociais, você recebe bastante, eu imagino. Então, pode falar um pouco pra gente quais seriam, assim, alguns mitos mais comuns que as pessoas têm sobre essa vida de recém-formado e o que é verdade, o que não é? Quando eu me formei, eu achei que eu ia no primeiro mês, eu ia ficar milionária, eu ia comprar tudo que eu quisesse, eu ia andar no shopping, ia comprar coisa pra todo mundo que eu quisesse. E não é bem assim, né? Na verdade, assim, é possível você fazer bastante dinheiro no começo, mas tudo depende do quanto você quer abrir mão. Porque, assim, falando em número, na forma da gente trabalhar, o recém-formado, ele pode trabalhar em regime de plantão, ele pode trabalhar em UBS e ele pode trabalhar com medicina do trabalho. E, no geral, são esses 3 formatos que a gente tem para trabalhar. Tem outros também, mas no geral é isso. Falando de plantão, na média, que é R$100 a hora. Então, num plantão de 12 horas, você vai ganhar R$1.200, mais ou menos. Aí você vai tirar 10% dos impostos que você vai ter que pagar, dá uns R$1.000 por plantão de 12 horas, tá? Então, se você fizer, fazendo contas, né? Se você fizer 3 plantões de 12 por semana, no mês você consegue tirar R$12.000, se você quiser, né? Então, você consegue tirar uma grana boa. Se você quiser trabalhar todos os dias 12 horas, você ganha, né? R$30.000 por mês. Mas a que ponto você quer abrir mão, né? Quanto você quer abrir mão, quanto você quer se desgastar. Porque tudo na medicina é assim, né? De abrir mão e fazer escolhas, né? Então, é possível você fazer muito dinheiro logo no começo? É possível. Mas é mais difícil do que parece, né? Porque a gente acha, é só fazer plantão. Os plantões não são tão simples assim, né? Geralmente são superlotações, geralmente são muitos pacientes, geralmente são casos graves. Tudo isso desgasta muito. Então, você precisa ter essa noção, né? E sem contar que quanto mais cansado você está, mais propenso você está a ter algum erro, a prejudicar outra pessoa. Então, assim, você pode, se você quiser, trabalhar 24 horas por dia, todos os dias da semana. Mas aí você tem que pesar, né? Quanto isso vale, né? Então, sim, você consegue ganhar um dinheiro bom, mas você também precisa... não é tão simples quanto parece na vida que a gente... sai e fala assim, nossa, vou ficar muito rica, porque eu vou trabalhar um pouquinho e vou ganhar muito dinheiro. Não é exatamente assim. Entendi. E até aproveitando um pouco que você falou sobre os plantões, e a gente também que está ainda na graduação, mas tem contato com o recém-formado, a gente ouve falar bastante sobre pegar plantão, quando acaba de formar, que tem bastante gente querendo, às vezes é difícil, a gente ouviu bastante isso, que é difícil encontrar um plantão porque está sendo concorrido até mesmo isso. Você pode falar um pouco sobre como que funciona isso? São empresas que oferecem os plantões? É que, na verdade, assim, aqui no Paraná, né, pelo menos aqui na nossa região, os plantões, eles são, quem coordena é o Cismepar, né? Então, o Cismepar, ele vende esses plantões para os médicos. Você pode pegar esses plantões diretamente do Cismepar. Só que algumas empresas de serviços médicos compram esses plantões do Cismepar e repassam para os médicos. Eles ficam com uma parte do dinheiro que o Cismepar daria diretamente para os médicos e eles contratam a gente de forma terceirizada, né? A maioria dos médicos trabalha dessa forma. Então, fica relacionado a uma empresa e essa empresa contrata você para o plantão. Então, aí geralmente, esses plantões são passados em grupos de WhatsApp. Então, você tá no grupo de WhatsApp da empresa, eles mandam lá, tem plantão tal dia, tal horário, em tal lugar. Quem quer? Quem mandar primeiro que quer, fica com o plantão.
né? Então, geralmente, é desse jeito. É bastante concorrido, principalmente quando, nos primeiros meses, quando a gente entrou, né? Logo depois que a gente tirou o CRM, tinha toda a minha turma, aqui falando de Londrina, né? Então, tinha toda a minha turma, que era 80 pessoas, mais o pessoal da PUC, mais o pessoal de Maringá, porque o pessoal de Maringá vem muito pra cá. Gente, era questão de segundos. Você mandava, o pessoal mandava lá, plantão em tal lugar. Não, era questão de segundos, todo mundo. Pega. Perdi o plantão. Então, os primeiros meses dos recém-formados, né, principalmente no começo do ano, é bem mais puxado de conseguir plantão. Depois, acontece um fenômeno que as pessoas começam a entrar na residência, o pessoal vai para outras cidades, então fica mais tranquilo, mas ainda assim é concorrido, né? Você tem que ficar o dia inteiro com o celular na mão, esperando chegar uma mensagem de que tem um plantão em tal lugar, para você poder pegar, sabe? E eu acho que isso é até uma coisa que deixa a gente meio refém, assim, porque você não consegue ter muito rotina, sabe? É o dia que aparece plantão lá, você pega se você quiser, se você não quiser, então você não tem uma rotina certinha. Mas geralmente é assim, então eles mandam esses plantões num grupo de WhatsApp, você avisa se você quer ou se você não quer, quem falar primeiro pega o plantão. É assim. É loucura, né? E você agora, né, recém-formada, mas já tem um tempinho, né, bom? Tem algum momento, assim, gratificante ou recompensatório que você consegue se lembrar, assim, mesmo nesse início de carreira? Eu acho que tem muitos momentos quando o paciente chega, principalmente quando o paciente chega ruim, assim, e eu vejo isso muito com criança, porque criança responde muito bem às coisas que você faz. Eu lembro que teve uma vez que chegou uma criança no colo da mãe, assim, ele tava desfalecido, assim, quase não abriu o olho, bem desidratado, tava com uma jeca, bem desidratado mesmo. E ele quase não falava, quase não abriu o olho, eu fiquei até meio desesperada, porque criança deixa a gente mais preocupado. E eu lembro que eu só fiz um soro, porque tava desidratado. Eu mandei fazer o soro e tal. Falei, ó, a hora que terminar o soro, retorna no meu consultório que eu vou ver. Gente, o menino voltou pulando, assim, ó. Falava, não sei o que, mexendo no celular, subia no consultório, subia na maca. E aí, nesse momento, esse pra mim foi um dos momentos mais gratificantes, assim, porque foi, nossa, é tão simples que a gente faz, né? E, nossa, pra mim, ver aquela criança super bem daquele jeito. Então, quando a gente vê essas mudanças dos pacientes logo de cara, a gente também consegue ter acesso, às vezes, né, aos pacientes quando eles são encaminhados e tudo mais. Eles, às vezes, voltam para falar com a gente. Então, nesses momentos é bem gratificante quando eles ficam bem. Doutora, você comentou um pouco sobre como essa parte, né, recém-formado, pegar plantão, como que é uma rotina, assim, para você num dia normal, um dia típico como médico? Como começa o seu dia, como acaba? Tem alguma experiência que você teve também com relação a essa questão de organização de rotina que você pode compartilhar com a gente? Então, para quem gosta de rotina, a vida de recém-formado não é muito boa, porque você não tem uma rotina. Você tem plantão quando ele aparece, então às vezes você pode ficar uma semana inteira sem ter plantão, porque simplesmente não apareceu. E pode ser que você, por exemplo, hoje eu acordei de manhã, eu acordei, hoje eu não tenho plantão, eu decidi que eu vou na academia. Aí surgiu um plantão, essa semana não tem plantão, então melhor eu pegar esse plantão, né? Porque eu preciso ganhar dinheiro. Aí eu já não vou na academia, eu já vou pro plantão. Então eu já perdi o que eu tinha planejado. Então daí eu vou pro plantão e faço o que eu der e depois eu vou fazer a academia. Então, assim, não tem uma rotina muito fixa. Você não consegue se organizar muito assim. É claro que, se eu peguei plantão na semana que vem, na terça-feira, eu já sei como vai ser o meu dia na terça-feira. Mas, no geral, não é uma rotina fixa. Todo dia de manhã eu acordo, faço isso, faço aquilo, vou trabalhar, não. E todo dia é um dia diferente, né? Então, isso pra mim foi uma coisa ruim, porque eu sou uma pessoa que eu gosto muito de rotina. Tipo, pra mim é uma coisa importante eu conseguir organizar o meu dia. E às vezes você não consegue, né? Então, hoje eu saí pra trabalhar hoje de manhã, fiz um plantão de 6 horas, 7 a 1. Top, vou ter o resto do dia livre. Mas surgiu um outro plantão à noite, das 7 a 1 também, das 7 a 1 da noite. Poxa, não vou ter outro plantão essa semana. Melhor eu fazer. Aí eu já perdi, entendeu? Então, você fica muito sem rotina ali. Você vai no que dá, tem que ir se organizando dessa forma. E com relação a isso, né, a gente sempre ouve que o médico tem que ficar constantemente estudando, se atualizando. Como que você faz para manter essa atualização na área médica com relação a essa rotina que é um pouco bagunçada, né? Então é meio difícil você arrumar um tempo para sentar
e estudar, eu imagino, assim, essa questão de novos avanços da medicina. Você tem algum tipo de tempo que você tira para fazer isso? Eu gosto de estudar todos os dias, né? Primeiro porque eu tô estudando pra prova de residência, então eu já tô fazendo cursinho. Mas eu acho que a gente, como médico, como a gente tem que estar sempre atualizado, a gente tem que separar uma porcentagem daquilo que a gente ganha no mês para investir no nosso conhecimento. Então eu penso assim, não, pelo menos 10% do que eu ganho, eu tenho que investir em alguma coisa para eu poder melhorar, para eu me aprimorar como médica, né? Então eu gosto muito de fazer cursos, né? Tanto cursos presenciais quanto online. Tem vários cursos online que são, até por exemplo, a Fiocruz. Se você entrar no site deles, tem inúmeros cursos online gratuitos com certificação que são ótimos. Congresso, importante participar, importante estar sempre ali ativo, presente, porque é ali que você vai conhecer mais ter contato com as novidades, né? Então, eu acho que você precisa investir seu tempo e seu dinheiro nessas coisas, né? Então, eu gosto. Gosto de fazer curso, gosto de participar de congresso. E tô estudando sempre, principalmente por causa da residência, mas, assim, é sempre você separar um tempinho para essas coisas. Legal. E você comentou, né, que tá estudando então para residência. Como que é conciliar os plantões com esses estudos para residência? E a gente, pelo menos eu, né, que acompanho a Mari no Instagram, sei que também você tá sempre fazendo atividade física. E é importante, né, já que a carga é tão excessiva e também é uma responsabilidade grande, né, você ser médico e realmente tá ali prescrevendo as coisas. Como você consegue conciliar isso tudo? Então, realmente, como eu falei, você não tem uma rotina. Então, eu tento sempre deixar tudo o máximo organizado para facilitar quando tiver uma quebra de rotina. Exemplo. Eu gosto muito de fazer atividade física, como você falou, né? Eu gosto muito de fazer atividade física, pra mim isso é uma coisa importante. Eu deixo roupa de academia dentro do meu carro. Porque se eu sair do plantão e for pra minha casa, eu sei que eu não vou pra academia de jeito nenhum. Então eu já deixo dentro do meu carro, que daí eu vou direto pra academia e pronto. Mudou alguma coisa, não deu pra ir na academia agora. Já tem uma roupa lá pra quando estiver, entendeu? Quando eu puder. Então eu tento facilitar dessas formas pra ir estudos, né? Como eu falei, tem vários dias da semana que eu não consegui um plantão. Nesses dias, eu estudo muito, né? Eu uso todo o máximo de tempo possível para eu estudar. Porque eu sei que quando aparecer um dia que eu tiver plantão, eu não vou conseguir render tanto. Então, eu meio que vou organizando dessa forma. Os dias que eu não tenho plantão, eu me dedico só a isso. O dia que eu tenho plantão, mas é um plantão de 6 horas. Os outros 6 horas é dedicado a isso. Não, é 12 horas. Tudo bem, estudo um pouquinho naquele dia, só para não deixar aquele dia passar. Mas assim, eu vou tateando, né? Então, como eu falei, como não é todos os dias, geralmente, que você faz plantão, dá para você ir encaixando nesses horários vagos, sabe? Então, daí é essa questão da organização mesmo, sabe? De você, por exemplo, comida. Já deixo as marmitas prontas e vou fazendo assim. Porque se eu for depender dos meus horários, eu nunca vou conseguir me organizar. Sim. Então, daí, eu acho que a organização é ponto-chave, assim, de você saber que você não vai ter uma rotina, então você tem que facilitar para que quando a sua rotina for quebrada, você conseguir encaixar o que você precisa fazer. Seja estudo, seja atividade física, seja qualquer que for a situação, né? Legal. E a gente também falou no início, né, sobre CRM, sobre abrir PJ, e queria saber um pouco mais sobre isso. Como é que funciona? Tipo assim, você tem que passar primeiro pela colação de grau necessariamente para já ter o CRM? Ou você... Como é que funciona? Conta pra gente. Então, isso é uma coisa que a gente não aprende de jeito nenhum na faculdade, né? A gente é jogado no mundo. Terminou a faculdade, e agora o que eu faço? Mas a gente precisa da colação de grau, né? Porque você precisa ter o diploma para você conseguir tirar o CRM. Você tem que levar uma cópia do seu diploma mesmo, da sua mão, para você levar no CRM para você tirar, né? Como eu falei, a maior parte das vezes que a gente trabalha é de forma terceirizada. Então, a gente precisa ter uma empresa, né, que é a PJ, no nosso nome, para eles contratarem a gente de forma terceirizada. Então, a empresa que vende os plantões contrata a nossa empresa de serviços médicos, né? Abrir essa empresa é fácil. Geralmente, qualquer empresa de contabilidade faz. Na verdade, é bem simples. Mas a gente não sabe que a gente precisa disso para trabalhar. A gente acha que é só pegar o CRM e ir atrás de um plantão. Uhum. Mas não, isso é uma coisa bem organizada, porque
você além de... Porque por que você precisa de uma PJ? Porque tudo que você está trabalhando, você precisa emitir uma nota fiscal. Então, todo plantão que você faz, você precisa emitir uma nota fiscal para dizer que você fez aquele trabalho, que aquele dinheiro que você está recebendo é relativo àquilo que você trabalhou. Então, e aí a partir disso também pagar os seus impostos, etc, etc, etc. Então, a primeira coisa que você faz é que nem, no meu caso, como que foi? A gente terminou a faculdade dia 31 de dezembro, só que a nossa colação de grau, acho que foi só dia 22 de janeiro. Foi a nossa colação de grau, eu peguei o diploma no mesmo dia, fiz uma cópia autenticada e levei no CRM com os outros documentos. Antes de você pegar o certificado, você já pode entrar no site do CRM para colocar os outros documentos que precisa, que é identidade, CNH, essas coisas, bem simples. Você faz um pré-cadastro no site do CRM, depois você só manda os documentos, né? Tem que pagar para você ter o CRM, um valor lá, que acho que, não me engano, é uns R$400. E você paga uma anuidade, todos os anos você tem que pagar pro CRM para você ter, né, o CRM. E então daí você levei no dia 22, no dia 22, isso, levei no dia 22, no dia 23 meu CRM já saiu, meu número. Aí eu já consegui um plantão no mesmo dia. Mandei pro pessoal da empresa que eu tava conversando, né, porque são várias empresas, eu tava conversando com uma empresa, tinha um plantão naquele dia, eu falei, eu vou. E fiz o meu primeiro plantão no dia 23. Então, assim, é rápido, assim, no geral, sabe? E não é tão difícil quanto parece, mas precisa de todo esse processo. E eu recomendo que a PJ você faça com antecedência. Não espere tirar o CRM para você tirar a PJ, porque senão, até abrir a empresa, que no caso demora um pouco mais, aí você fica parado sem fazer nada. Quando eu fiz a minha PJ, acho que foi em novembro do ano passado, né? Eu só comecei a trabalhar em janeiro desse ano. Já abri minha PJ, deixei ela lá quietinha, não ia mudar nada. Só deixei ela pronta, porque quando eu quisesse trabalhar, eu já podia começar, entendeu? Legal. E outra coisa que eu acho que é importante, que ninguém fala muito também, é sobre seguro de responsabilidade civil, né? Porque a gente a gente pode acabar levando alguns processos no longo do caminho, independente da gente ter errado alguma coisa ou não, mas a judicialização da medicina é real, né? Porque a gente está também suscetível a errar, a causar algum prejuízo a algum paciente, a gente precisa ter alguma coisa para a gente se segurar, né? Porque aí se a gente é processado, que acontece muito, e algumas especialidades mais do que outras, mas na própria vida de recém-formado, receber esses processos geralmente é um valor muito grande que você tem que depender para você poder passar por eles. Mesmo que depois você seja inocentado, tem que pagar muito dinheiro nos processos para pagar advogado e tudo mais. Então, eu recomendo que tenha um seguro. Isso é outra coisa que você tem que fazer. Também é uma coisa simples, mas é uma coisa que ninguém explica pra gente que você precisa ter e que faz diferença, né, depois na sua vida. Mas que acho que é importante antes de você começar a trabalhar. Não, vou começar a trabalhar, quais são os pontos principais? Tem um CRM, óbvio, senão você não trabalha. Tem uma PJ, porque é a forma principal da gente trabalhar hoje em dia. E ter pelo menos um seguro para você ficar tranquilo aí na sua exerção da profissão. Bom saber disso. Doutor, eu tô com alguns dados aqui, um deles é da Faculdade de Medicina da USP, com a Associação Médica Brasileira, que no final de 2023 a gente teve em torno de 5 mil médicos, e eles têm a estimativa que no final de 2025 esse número ultrapasse 1 milhão de médicos recém-formados. Como que você descreve esse atual cenário em questão de desafio, oportunidade? Você comentou sobre a questão de pegar plantão no começo, que é muito difícil, e depois disso, se você puder falar um pouco como que tá essa questão de ter muitas faculdades de medicina atualmente sendo abertas também. Eu acho que, assim, no momento, tem mesmo essa dificuldade de conseguir plantão, mas eu acho que ainda na nossa profissão, a gente não sai desempregado, né? A gente ainda, pegando poucos plantões no mês, você consegue ter alguns salários mínimos. É difícil alguma profissão que você já saia empregado e ganhando relativamente bem, igual a gente sai, né? Porque mesmo que você faça, sei lá, 6 plantões no mês, você tira 6 mil reais. Quem que é que sai numa faculdade, numa outra, e ganha 6 mil reais, assim, logo de cara no primeiro mês? Não é assim. Então, assim, a gente pode falar que a gente ainda é bastante privilegiado.
Por mais difícil que seja, a gente não sai desempregado da nossa faculdade. Mas, realmente, isso é uma coisa que tem aumentado, né? A quantidade de recém-formados é alta. Só que, assim, existe mercado de trabalho? Eu acho que existe. Porque, assim, eu vejo, por exemplo, os plantões. Eu acho que acho que vocês devem ver na mídia, a UPA totalmente cheia. Quantas vezes eu já não trabalhei e teve que ir imprensa lá porque tava uma UPA lotada? Não é porque o médico é ruim, não é porque o médico não quer atender, é porque não tem médico suficiente para atender aquele monte de gente que tá ali. Então, se abrirem mais vagas para trabalhar, vai ter gente, vai ter como atender todo mundo. Eu ainda acho que no cenário que a gente está, existe uma demanda muito grande e que a quantidade de médicos que são contratados ainda é pouca, sabe? Para poder atender todo mundo. Então, eu acho que, assim, o que pode acontecer é que, como vai ter muita procura, né? O pessoal querendo trabalhar, vai cair o nosso salário. Tipo, eles vão começar a ofertar menos, porque cada vez mais gente vai estar se formando. Quem aceitar, aceitou. E isso acaba sucateando a nossa profissão, entre aspas, né? Isso que é a desvantagem. Mas eu acho que ainda existe demanda, sabe? Eu acho que, e por algum tempo eu ainda acho que vai existir. De ter onde trabalhar, de ter muita gente para atender e tudo mais. Só que, assim, eu vejo que o problema de estar abrindo muitas faculdades de medicina, né? E eu não tenho nada contra a faculdade particular, mas o que eu vejo é que acontece uma desvalorização da qualidade do médico mesmo que é formado. Então, assim, não é um médico, são muitos médicos em série formados que nem sempre estão muito qualificados para estar no mercado de trabalho e fazer uma coisa que é séria, né? É uma coisa que tá lidando com uma vida. Então, o que acontece é isso, né? Que a gente vai ter muito recém-formado, nem todos muito bem qualificados. E eu acho que isso acaba diferenciando, porque ter o mercado de trabalho, quando você tem uma formação melhor, você consegue ainda se inserir com mais facilidade, né? Mas sim, é uma realidade que está vindo aí, infelizmente, né, de muitos médicos, que vai acabar, eu acredito que desvalorizando um pouco a nossa profissão. Mas, por enquanto, eu vejo que pelo jeito que tá hoje em dia, e olhando pra frente, assim, eu acho que ainda tem demanda pra gente, assim, sabe? Que não é aquele negócio desesperador, que a hora que eu saí da faculdade, muita gente falava, daqui a pouco não vai ter lugar pra você trabalhar. Eu acho que ser médico generalista hoje em dia, né, clínico geral, é mais difícil do que era uns anos atrás. Então, eu acho que tá cobrando mais especialização, né, para você se inserir no mercado de trabalho e ter uma vida relativamente tranquila financeiramente falando, né? Eu acho que você precisa se especializar mais, precisa trabalhar mais, estudar mais para você se inserir. Mas eu ainda acho que tem demanda pra gente trabalhar, sabe? Eu ainda acho que tem mercado aí por um bom tempo. Bom, então, já encaminhando também para o final, né? E deixar uma perspectiva mais positiva, foi até bom você ter falado isso, porque a gente vê muito terrorismo mesmo em cima disso, né? Do mercado de trabalho. Mas a gente tem ciência que, apesar disso tudo, a medicina continua sendo uma profissão privilegiada, né? Exige muito, mas também é bem recompensadora. Queria saber, assim, quais são as maiores recompensas de ser médico, então, após a formatura, que isso pode deixar, assim, de motivação para quem ainda tá aí perseguindo essa profissão? Olha, eu acho que assim, eu acho que às vezes a gente entra na medicina de uma forma, olhando pra medicina de uma forma muito romântica. Você não vai sair da faculdade e vai salvar 1 milhão de vidas, mas você vai fazer diferença em algumas, sabe? E esses momentos, assim, porque às vezes os plantões são muito puxados, é muita gente pra atender, mas um ou outro caso que você faz a diferença pra você, sabe? Porque quando você sai da faculdade, você percebe que você consegue fazer o diagnóstico você sozinho, que você consegue fazer o tratamento sozinho, e você consegue melhorar a vida daquela pessoa naquele momento, isso é muito gratificante, muito mesmo, né? É a realidade de todos os pacientes que você atende e de todos os plantões? Não é. Né? No dia a dia, os plantões são extremamente cansativos. Tem muita gente que vai pro plantão só querendo atestado, com umas queixas nada a ver, né? Mas tem os seus pacientes que estão lá, que realmente precisam de você e que você vai conseguir fazer a diferença.
Então, sim, a gente não é super-herói o tempo todo, que às vezes a gente acha que a gente vai ser super-herói e vai, uau. Mas a gente faz umas pequenas diferenças e isso diferencia na gente também, sabe? Isso é uma coisa que, pra mim, me deixa muito é uma gratificação enorme, sabe? E eu vejo que, assim, poder ser mais útil também na minha família ajuda bastante também. Eu sei que a gente fala, ai, porque eu sou recém-formada, fica me mandando exame pra avaliar. Mas, é legal isso, porque às vezes você pode ser útil, às vezes seu parente vai pro médico sem necessidade, ou passam alguma coisa pra ele tomar que nem precisa, e você consegue ajudar, sabe? Então, essas coisas eu acho gratificantes. E eu acho que fazem valer a pena. O dia a dia é puxado, os plantões não são fáceis, mas esses momentos, assim, valem muito a pena. Que bom. Acho que é isso. Você tem mais algum conselho que você queria dar pra quem tá se formando? Ou alguma história que você acha legal de contar? Eu acho que se eu estivesse me formando agora, né, eu acho que eu ia querer saber que vai dar certo. Porque quando a gente tá no final do internato, a gente fica, meu Deus, eu não vou dar conta. E até nos primeiros plantões, você fica muito inseguro, muito mesmo. Tipo, eu lembro que no meu primeiro plantão, não sei se vocês já ouviram falar do Whitebook, né, que é um aplicativo pra você ver prescrição e tudo mais. Meu, eu vi o Whitebook prescrever dipirona. Eu sabia prescrever dipirona, mas eu ficava muito insegura, né? E todo plantão era um negócio que eu ficava muito nervosa. E eu queria que alguém tivesse me dito, e algumas pessoas me falaram, mas eu acho que vale a pena reforçar que dá certo no fim. E você vai pegando segurança conforme você vai trabalhando, e no final das contas você sabe mais do que você acha que você sabe, sabe? E tenha paciência com você mesmo, para as pessoas que estão se formando agora, tenha paciência e vai dar tudo certo. A vida de recém-formada é legal. Bom, obrigado, doutora, foi ótimo. Obrigada a você. Esclareceu muitas dúvidas, né? A gente que tá aí já, a próxima turma entrar no internato, né? A gente Verdade. fica nervoso. E o pessoal que entrou agora também no internato essa semana, eu acredito que deve estar passando um turbilhão de coisas na cabeça deles. E é muito bom saber que no fim de tudo isso vai valer a pena. Vale a pena. Igual a gente, né, quando entrou na faculdade pensou que valeria. Muito obrigado. A Imagina. faculdade não é fácil, né? E a gente acaba que passa muito rápido no final. Sim. E é bom ter essa perspectiva, esse olhar de alguém que acabou de se formar, poder conversar e pegar essas dicas. Então, muito obrigada por ter topado participar com a gente aqui hoje. Eu que agradeço aí pela oportunidade. Estou à disposição sempre que precisarem. Obrigado. Então é isso, gente. Muito obrigada por terem assistido mais um episódio do Histórias Hipocráticas. E a gente conta com vocês para estarem bem ligadinhos nas nossas redes sociais, curtindo tudo e nos seguindo. É isso, gente. Muito obrigado. A gente tá finalizando nossa primeira temporada. E é isso. Obrigado.